Boa noite! Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos começando mais uma live no Encontro de Festeiros, hoje com a nossa convidada Virgínia Maciel. E nós vamos falar sobre Janeiro Branco. Não sei se vocês acompanharam essa semana. A gente começou essa série de lives sobre saúde mental e emocional na segunda-feira. E cada dia a gente está trazendo aí um convidado para falar sobre esse tema, que é um tema muito importante, né? Falar sobre a nossa saúde mental, que às vezes a gente... e emocional, né? Que às vezes a gente, na maioria das vezes, a gente tenta fugir desse assunto, né? Mas é um assunto que precisa ser falado. E aí, como em janeiro existe essa campanha, uma campanha que já existe há muitos anos, chamada Janeiro Branco. E então a gente aproveitou esse gancho para falar, né? Depois de um ano tão complicado que foi 2020, falar um pouquinho sobre saúde mental, eu acho que vale a pena. Então hoje nós temos como convidada a Virgínia Maciel, que é psicóloga, e estamos esperando ela entrar aqui. Vamos ver, deixa eu dar um alô para ela, ver se ela... Eu acho que ela não entrou ainda. Pronto, esperar ela entrar. Se você acha importante esse tema para alguém, encaminha, tem um aviãozinho aqui embaixo, aí você pode encaminhar para algum amigo, alguém da família, para acompanhar essa live. A Virgínia entrou. Oi, Vi, vou mandar o convite para você, peraí. Cadê você? Peraí. Oi, Soninha. Acho que a Virgínia caiu, peraí, achei. Vamos aguardar ela aceitar o convite. Olha onde eu tô, gente. Eu tô no quintal do Mané. Olha o que eu tô tomando aqui. Não sei se vocês já conhecem. A Pink Lemonade. Fiz uma bem gostosa aqui pra me acompanhar durante a live. Não é bebida alcoólica, viu? A Pink Lemonade. Oi, Vi. Tô Oi, aqui, ó. cara. A propaganda da Pink Lemonade do quintal do Mané, que eu fiz pra refrescar. Ai, que delícia. Você devia ter mandado uma pra mim, né? Aqui, ó, pra gente. Verdade. Mas, ó, essa daqui não tem álcool, viu? Eu fiz só de limão e groselha. A Pink Lemonade original mesmo. Ai, uma delícia. Como Muito bem. emocional, né? Não dá pra misturar as coisas hoje, né? Tá certo, E aí, claro. Tudo bem, como que você Cá? tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Quero já agradecer você por aceitar o convite para participar dessa live, falar desse tema super importante. Eu sou leiga no assunto e é muito bacana ter vocês, profissionais, durante essa semana acompanhando para falar sobre isso, né? Porque eu tenho curiosidade sobre o tema, mas não sei falar, Uhum. né, com propriedade como vocês. E hoje nós vamos escutar na sua visão aí como psicóloga, compartilhando um pouquinho. O que você separou pra gente, Vi? O que você vai falar? Ah, não. Não vamos. Tá bom. Tá me ouvindo bem, Cá? Tá meio, parece que tá falhando a impressão minha, certo? Tava travando, agora acho que voltou. Voltou? Tá, joia. Eu acho que a gente pode trazer isso numa conversa livre, né, Cá? De Sim, liberdade, de você perguntando, a gente falando um pouco sobre a questão da saúde mental, de como surgiu, né, essa história do Janeiro Branco, né? que é muito legal Que é tão isso, né, bacana. Não sei Vi? se você chegou a fazer alguma pesquisa sobre o assunto, se você chegou a ver, enfim. Eu vi um pouquinho da história.
Aham. Inclusive pelo nome, né, Janeiro Branco, que é justamente pelo mês de janeiro ser o primeiro e a gente ter essa Uhum. sensação de ter a página em branco, né, para escrever. Então tem esse lado, por isso que é o nome Janeiro Branco, né? Do começo, né? Começo de tudo, né? Começo. E pensar que em janeiro, quando a gente. A primeira coisa que a gente faz quando termina dezembro, você começa a visualizar, né? Como que vai ser o meu ano seguinte, né? Sim. E aí, eu acho que é muito comum que a gente faça um monte de planos em janeiro, né? E aí tem, né, tem alguns rituais, a gente pega aquela caixinha e escreve, né? Alguns escrevem, eu tenho uma caixa que se chama a Caixa da Cocriação. Então, quando é janeiro, Ah, eu que escrevo lá legal. um monte de frases, o que eu gostaria, o que seria interessante. Aí depois você abre lá no final do ano para saber o que você pensou no começo do ano e o que você como que você chegou no final do ano, né? Acho que isso é uma coisa bem bacana, né? Mas falar de Janeiro Branco, vou falar um pouquinho, um trechinho da história que acho que é bem interessante para a gente entender da onde que veio isso, né? Isso é uma coisa recente, né? A gente está muito mais acostumado com as outras cores dos outros meses, né? Em relação à saúde, né? Então, assim, outubro rosa, novembro azul, né? E assim, o setembro amarelo. Então, algo que a gente já vem acostumado por algum tempo. O Janeiro Branco começou em 2014, lá com um psicólogo de Minas Gerais, com a necessidade, já pensando nessa questão mesmo, vamos começar o ano, então vamos começar o ano como, né? Vamos pensar, já que é o primeiro mês do ano, é como se a gente pensasse numa página em branco. Eu achei tão bacana pensar, né? Assim, a gente começa o ano com uma página em branco e aí a gente inicia cheio de aspirações, de vontades, enfim. E aí ele nomeou o Janeiro Branco e tem uma história super bonita porque ele abre uma instituição chamada Janeiro Branco, né? E a partir daí ele vai propagando essa proposta, que era justamente dar acessibilidade para as pessoas fazer um acompanhamento psicológico, acessar, cuidar da saúde mental em lugares. Então ele foi propagando para várias instituições, vários lugares. Isso começou a percorrer, né, o Brasil, foi parar lá no Rio Grande do Sul, em 2019 virou uma lei, tem uma lei lá no Rio Grande do Sul, referente ao Janeiro Branco, que é bem bacana, e depois isso foi se propagando para o mundo, foi parar em outros países, então hoje a gente tem isso na África do Sul, países da Europa, então assim, tomou uma proporção importante, que é por uma forma de chamar atenção, né? Não que a gente vai não pensar nisso o ano inteiro, né? Mas é como se a gente fosse abrir o ano já pensando na preocupação sobre a saúde mental. Então, por isso que tem essa proposta do Janeiro Branco, né? E aí tem uma coisa que ele fala que eu achei tão bacana, que ele diz assim, que o branco é a união de todas as cores. Né? Não é bacana, né? Legal. Então, uniformiza, né? Então, assim, é tudo. Né? Porque se você for parar para pensar, todas as cores estão coligadas a voltar para a saúde, né? De um modo geral, então acaba de verdade se colocando como todas as cores no primeiro mês do ano. Achei bem bacana, acho que é legal a gente saber da onde vem, né? Acho que a gente tem que estar Sim, sim. tá entendendo, né? Assim, sabendo, olha, é isso, né? Mas é algo novo e que espero que a gente aqui já é uma forma da gente iniciar a nossa propagação, né, Ká? Imaginar Sim. que você Eu, aí trabalhando com a empreendedora, né, que é o encontro dos festeiros, você com o Quintal do Mané, a gente já se conhece há um bom tempo, que veio do quintal, né, Chácaras Lages, então assim, sempre com essa ideia de cuidado, né, de se preocupar, e eu acho que isso é a nossa parte que a gente está fazendo aqui, né, mas realmente exatamente. poder olhar e propagar isso como novas ideias, eu acho, para ajudar outras pessoas. Verdade. Eu estava lembrando, Vi, logo depois que a gente conversou sobre
fazer essa live hoje, eu estava lembrando do Café com Prosa que a gente fez em 2015. Foi o primeiro Café com Prosa, que foi Chácara Lages junto com você e com a Joyce, que é fono. E a gente reuniu um monte de mulheres, lembra, para falar sobre tricotar, né? Café com prosa. E foi Nossa, super nem gostoso. me fala saudade. Olha quanto tempo. Eu tenho uma saudade e uma vontade de retomar isso que você não faz ideia, né? É um nome que foi construído junto com você também, com tanto carinho, né? E essa receptividade desse ambiente que você sempre abriu essa porta e nos recebeu lindamente, né? Sempre, como sempre. E tá travando. Eu acho que é a minha internet. Melhor. Será? Posso ver se é a minha também, né? Deixa eu só dar uma confirmada aqui, peraí. Quem sabe aqui na ontem, no meio da live, o meu celular, buf, morreu. Desligou. E eu perdi, você acredita? Eu não consegui nem subir para o IGTV. Então, tô devendo aí esse conteúdo. Já conversei com a Tati, que foi a convidada de ontem. A gente vai fazer na próxima semana. Ih, Vi, você travou. Ela tá travada aí? Ah, tá. Voltou, Vi. Eu tô falando? Eu acho que é a minha internet, Vi, que tá ruim. Eu acabei de mexer, eu mudei a minha para uma que está com uma frequência melhor. Tá bom, então vamos seguir. Bom, Vi, vamos então entrar nesse assunto, falar um pouquinho da saúde mental e emocional com a sua visão como psicóloga. Na segunda a gente falou com o Marcelo Mendes, ele na visão dele como coach, né, e PNL. Ontem a Tati falando como consteladora, ela faz constelação familiar, e ela é hipnóloga também, então aproveitei para tirar várias dúvidas com ela, porque a gente fica com dúvida em relação à hipnose, né? É uma curiosidade, né? Para falar que acessa aquele subconsciente lá, né? Certo, mas é um campo maravilhoso, né? Da gente pensar que a gente tem diferentes áreas podendo estar a serviço, né? Do auxílio, né, para essa saúde mental, né? Não dá, a gente não tem né, obrigatoriedade e necessidade de que seja uma única vertente, né? Mas é esse leque que a gente tem que pode proporcionar, né, para as pessoas. A saúde, a gente pensar, até a gente juntando com essa história do Janeiro Branco, né, falar um pouco da saúde mental, né? E ainda mais importante ainda esse ano, né, que a gente falar que nós passamos 2020 por uma prova de fogo acerca da saúde mental. E entender que muitas pessoas que nem se imaginava ter uma dificuldade tão grande se deparou, né, com uma prova de fogo que foi vivenciar essa questão do Covid, né, que a gente ainda continua, né, nessa mesma questão agora de novo, né, se restringindo de novo, com uma preocupação novamente, né, quer dizer, novamente não, aí mais acentuada, né, porque não é novamente, ainda não tinha mudado, continuava, mas de novo grita, né, de novo grita por algo mais complexo, né, mais restrito e mais difícil. Então, assim, a saúde mental é algo extremamente importante porque, vamos pensar, é na mente que realmente trabalha tudo, inclusive para a saúde física, né? Então, se você tiver uma saúde mental, eu não diria equilibrada, mas eu diria ajustada, com mais condições, com mais qualidade, você de fato, também preserva o seu corpo físico. Isso é comprovado e cada vez mais a gente tem observado isso, né? Então,
Quantas pessoas não precisaram ir para o psiquiatra ou tiveram problemas fisiológicos ou que seja de outra ordem, que pode ser dor nas costas, estômago, outros problemas, e que eles não vêm de ordem orgânica, né? Vem de uma ordem da questão psicológica, da questão mental, da questão emocional. Quem nunca teve, né, algum desajuste, nem que seja uma dor de barriga por uma questão, seja de ansiedade, né? Então a gente, né? Vou até pensar uma coisa simples, bem pequenininha, pensar no infantil, né? Quantas crianças que às vezes têm febre, né, Cá? Porque não comeu determinada doce, sei lá, né? Então, assim, a gente está falando de como a nossa mente rege o nosso corpo, rege a nossa vida, conduz, né, o nosso caminho. Né? Verdade. E assim, eu tenho uma curiosidade para entender um pouquinho, porque a gente, né, existem, como a gente já comentou, diversas áreas da saúde que a gente pode falar sobre depressão, ansiedade, todos essas doenças atuais, não, essas doenças, eu posso chamar de doença mental? Peraí, Cá, deixa eu só. Peraí, que deu um papane no som. Calma aí, calma aí. Vou pedir pra você voltar. Peraí. Deixa eu ver o que rolou aqui com o som. Fala aí pra ver se eu escuto você de novo. Melhorou? Não. Eu recebi uma ligação, daí baixou o som. Tô aqui no celular. Vê se melhorou agora. Eu tô te ouvindo normal. Tá, eu já mexi no som, mas parece que é outra coisa. Calma lá. Vê se vai. Já tô vendo que tem umas perguntinhas aqui, ó. Tá. Peraí, se eu vou só Melhorou? diminuir aqui um volume. Vamos lá. Tá bom. Fica tranquila. Quem sabe faz ao vivo. Fique em paz. É isso aí. Melhorou o som? Bom. Vamos lá. Um pouquinho. Eu fui desligar aqui um vento que estava me ajudando para facilitar. Mas vamos lá, pode falar. Então, a minha dúvida, daqui a pouquinho eu leio as perguntas, mas só para entender, porque assim, a gente tem várias áreas da saúde, né, para falar sobre a minha pergunta é, doenças mentais, eu posso chamar de doença mental? Depressão, ansiedade, eu posso falar que é uma doença mental? Nossa, não escutei. Cá, volta. E não foi? Não foi. Peraí, tá bem. Tava normal, o que aconteceu? Caramba. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou derrubar você e vou te mandar o convite de novo, pode ser? Peraí. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu só ver se eu sei fazer isso, né? Voltou? Ah, então tá. Ó, a Neide tá falando que o som tá ok. A Yolanda disse pra gente colocar fone. Pois é, Yolanda, e eu não tenho fone, né? Eu tinha um fone, prestei pro meu filho e quebrou. Eu preciso providenciar um fone. Mas na verdade, eu já sei o que é, cara. É o seguinte, quando eu recebi ligação, aí baixa, aí parece que precisa levar um tempo para sua voz voltar de novo. Não tem a ver com o volume, é um sistema de celular que eu não entendo muito bem, essa parte tecnológica. Vamos lá. Refaça. A pergunta é, depressão, ansiedade, eu posso chamar isso de uma doença mental? A gente chama de transtornos mentais. Né? Não chamamos de doença mental, né? Uma doença mental é uma coisa que a gente está falando um pouco de algo mais psicótico, a gente está falando, por exemplo, de uma deficiência. A gente nomeia como transtornos mentais. Então, assim,
Que aí a gente vai falar de, por exemplo, anorexia, vamos falar de ansiedade, vamos falar de depressão, então transtornos ansiosos, transtornos de depressão, tá? Então tem várias nomenclaturas no diagnóstico para dizer que são transtornos, né? Então a gente não fala de doença doente mental porque não é bem assim, mas eu acho que legal, vale muito a pergunta, porque a gente mostra para as pessoas como é que realmente a gente nomeia, né? É isso mesmo. Tá. E a minha outra dúvida, que eu acho interessante essa pergunta, é porque assim, na área clínica, a gente tem o psicólogo, o psicanalista, o Tá, psiquiatra e tem o terapeuta, que eu tá. sempre fico na dúvida se o terapeuta é o psicólogo. Como que é isso? Qual que é a diferença desses profissionais? Eu fico sempre na dúvida. Porque eu faço psicanálise, né? Eu faço psicanálise uma vez por Psicanálise. semana. Mas ela Tá. é diferente da psicologia e do psiquiatra, né? Eu queria entender a Exato. diferença. Vamos lá. Então, assim, a pessoa que se forma em psicologia, ele sai em psicólogo, então ele sai apto para clinicar. Então, ele pode abrir o consultório ou trabalhar em alguma clínica e atender, né, em psicologia. Ele é um psicólogo. O psicanalista é aquela pessoa que fez um estudo de mais 3 anos, né, e em psicanálise, e aí ele é o psicanalista. Psicanalista pode ser ou uma pessoa que não seja psicólogo? Pode. Desde que tenha estudar em um lugar de referência, um lugar bom, vai fazer análise 5 vezes por semana, durante 3 anos, então tem todo um comprometimento de estudo muito importante, aprofundado na parte da Sim. psicanálise. Geralmente tem uma vertente que eu quero te chamar, que a gente vai falando dos nossos teóricos, né? Então, uma psicanálise freudiana, lacaniana, que são os clássicos, né? Então, quando a gente fala de psicanálise, a gente está falando dos clássicos, que são aqueles clássicos de formação, tá? Que a gente estuda lá também no nosso curso de psicologia. Tá? O psicólogo que também faz as suas especializações, ele se transforma também em psicoterapeuta. É quando ele vai se identificando com outras linhas de atuação, tá? E então a gente tem, por exemplo, eu sou psicóloga, psicoterapeuta com base analítica. Ah, nossa, o que é isso? Tá. Então eu tenho uma referência teórica com base analítica, então tem alguns teóricos, alguns autores muito importantes para mim que eu sigo como uma técnica, né, de abordagem no atendimento. Terapeuta. Ah, tem psicólogo terapeuta? O psicólogo é um terapeuta. Agora, existem terapeutas que fazem cursos que não têm a ver com a psicologia, então ele pode ser um terapeuta só holístico. Ok, ele vai florais de Bach, tem outras propostas, tem cromoterapia, tem a barra de acesso. Então, ele faz outros cursos, não é formado em psicologia e se transforma num terapeuta. Tá. Tá? E o psiquiatra é o médico, é aquele médico que vai fazer que vai fazer a residência em psiquiatria. Então, quando ele termina lá, o 5º ano dele se formou, então ele tem a especialidade em psiquiatria. É isso. E o psiquiatra é o único que pode receitar remédio. No caso, se Isso, a gente precisar entrar com exatamente. algum tipo de medicação. Isso. Nós ficamos na linha terapêutica. A gente fala, a gente usa essa abordagem. A gente fica na linha terapêutica, né? Que aí vai ser de cada abordagem. Ah, esqueci também que tem a abordagem terapêutica, outra linha também. Aí
atuando e ajudando muitas pessoas. Então, são diferentes abordagens. Então, a gente tem o junguiano, nós temos o terapeuta comportamental, a gente tem o transpessoal. Então, tem várias abordagens. É onde aquela pessoa, o terapeuta, ele se identifica com uma abordagem teórica e aí ele estuda profundamente aquela teoria e vai trabalhar com aquela abordagem. É isso. Entendi. Interessante, né? Quando um paciente chega na sua clínica para conversar e tal, você faz essa primeira anamnese que fala, né? É isso, né? Faz uma ficha, A uma gente faz anamnese anamnese, a gente para trabalha você com as. entender. Isso. A gente trabalha com as. Eu chamo de entrevistas iniciais. Então, são várias Tá, entrevistas, né? Do qual você vai colhendo informações, e ali você vai desenvolvendo o caminho que você vai seguir, entender melhor essa história do paciente. História, né? Do paciente. sim. Porque a partir daí você vai identificar se de repente aquele paciente é a psicologia que ele precisa naquele momento, ou se o caso dele é um caso já de encaminhar para um psiquiatra, por exemplo. Sim, é possível que às vezes na primeira a gente já identifica, às vezes a gente dá um pouco mais de tempo para sentir como que realmente aquele paciente vai se portando nos atendimentos, e aí se há necessidade, aí a gente vai encaminhando, olha, você precisa de um acompanhamento psiquiátrico, a hora de procurar uma ajuda a mais, então vamos buscar um médico, acho importante. E aí são os caminhos que a gente vai utilizando para buscar recursos e ajuda nesse sentido. Que aí vai depender de Legal. cada paciente, né? Cada caso, um caso, cada Claro. história, Porque a cada sua. caso é um caso, né? Exato. É isso Temos aí. perguntas, temos perguntas. Deixa eu voltar aqui, peraí. Vamos achar as perguntas. Ó, a Carol Lopes, ela faz uma pergunta: como lidar nessa fase de quarentena com a saúde mental das crianças? Muito boa essa pergunta. Muito boa, porque haja criatividade, né? Se a gente tem que ter criatividade com nossos filhos. Quem dirá na pandemia, né? Porque agora ainda está um pouco mais com flexibilidade, né? Então, às vezes, consegue dar uma volta num parque, levar para tomar um sol, andar de bicicleta, né? Fazer uma caminhada, brincar, porque criança precisa gastar energia, precisa de espaço, precisa brincar com outras crianças, né? Porque essa é uma outra parte super complexa, porque criança precisa de criança, né? O convívio social completamente restrito, né? Impedido por conta da pandemia. Então, assim, é a necessidade de criatividade, né? Para que não fique 100% no celular, 100% na TV, né? Nos jogos eletrônicos, que é o que mais acometeu, né, a população, porque vai se entediando, né, foi entediando, não tem mais o que fazer, né, e aí, realmente, criatividade, inventar brincadeiras, ajudar em algumas atividades na casa, vamos fazer uma comida juntos, ter bastante paciência, muita paciência, porque a gente tem que pensar, quando temos filhos, né? Também como mãe, a gente tem que pensar em nós e pensar no outro, né? Então, você não dá para dar conta só do nosso, né? A gente tem que dar conta do pequeno, né? Entender que a irritabilidade dele, conhecer, quanto mais você conhece seu filho, mais isso fica facilitado para você acolher, né? Acolher a dificuldade do momento. Então, já sei, tá irritado porque tá acostumado a sair, tá acostumado a brincar, tá acostumado a ter espaço, agora ele não tem. Principalmente para as mães que moram em apartamento, que não tiveram a quadra, que não tiveram, né, a parte social, né, para a criança descer, brincar, andar, enfim, né. Então,
estamos passando por um momento completamente inusitado. Não é, ninguém viveu isso antes, não é algo comum, é algo completamente novo, inclusive para nós, né, enquanto terapeutas, trabalhar com isso também. Afinal de contas, né, não dá para a gente também está passando pela mesma situação, né, que o nosso paciente nesse sentido. Então, um exemplo, vou trazer uma coisa interessante, números de atendimentos online, que era algo que eu super resistente, então ficou assim, praticamente na pandemia ficou 80% dos meus atendimentos via online, né? Então, é mesmo um se reinventar, né? Então, cuidar das crianças é realmente tentar promover dentro das possibilidades, dentro daquilo que você tem de recurso, porque a gente tem que entender a realidade de cada um, né? E se conhecer também, né, Cá? Então, por exemplo, eu sou uma mãe, sei lá, mais impaciente, eu sou uma mãe que quer as coisas com pressa, eu sou uma mãe, vou ter que trabalhar isso comigo, entender que antes eu tinha um recurso da escola, ele ia lá, extravasava, eu ia para o meu trabalho, né, assim, e aí por aí vai, né? Então, assim, é acolher todo mundo nas suas dificuldades agora. Não tem uma fórmula mágica, mas usar a criatividade, então buscar outros recursos, aquelas brincadeiras que você faz no corredor da casa, inventar coisas criativas, com o uso de coisas que você tem em casa, copinho, né, bolinhas e, né, haja criatividade. Claro que não vai dar para fazer isso o tempo todo, né, cara? Não dá. E Mas nem para precisa. todas as fases, né, Vi? Porque, por exemplo, eu sou mãe de um pré-adolescente. É super complicado. Por Exato. exemplo, o que que acontece? Ele, além de ter essa fase complicada para todos, de dele ter se afastado dos amiguinhos da escola, porque, enfim, a quadra do condomínio está fechada, e ele sempre, ele sempre foi uma criança ativa, né? Então, todo dia ele estava na quadra, então ele foi tirar ele da tomada, né? Tirou ele da tomada. Então, assim, não vai mais para a escola, a aula é online e Uhum. não tem mais a sua quadra. Nem quadra e nem skate. Então, imagina, né? Como que você segura como que queima a energia de uma criança que queima a energia todo dia? Começou a acumular aquela Exato. energia ali dentro. E aí, por exemplo, além de tudo, hormônios no pico. Então, Uhum. o meu filho que era super sociável, agora ele tá ficando um pouco antissocial. Voltou. Tinha travado Sim, aqui. Agora voltou, eu já estou escutando. ele ficou antissocial, assim. Então, ele não quer mais sair. Para ir, por exemplo, sei lá, tem pessoas ali na esquina, ele já tá com vergonha. Parece que ele perdeu o social ali. Então, é complicado isso, né? Aí você E tem que. aí, isso É um trabalho. isso é um trabalho diário de paciência e pensar, vamos imaginar, imagina que você precisa atravessar, cá, dentro de um navio sem sol daqui para a Europa. Imagina o tempão que você vai ficar. Quando você chegar lá, você vai ter que se readaptar seu organismo, o sol, a luz. Então pode ser que, por exemplo, é a mesma coisa que ofuscou toda a luz dele, né? Porque ele tinha tudo ali ativo, aceso. E aí a questão da pandemia é como se ela tivesse tirado das pessoas aquele senso de esperança, de construtividade, de criatividade em determinados, e cada um mexeu de um jeito, né? Cada fase, seja na infância, seja na pré-adolescência, seja na adolescência, porque os adolescentes, então, né, que precisam da turma, não podia ficar, não pode ficar com a turma, né? Então, assim, nós, né, que também precisamos do convívio, dos amigos, da família, né? Cara, eu não lembro, acho que nós ficamos, sei lá, muitos meses sem ver minha família, né? Mas muitos meses mesmo.
né? Então, assim, complicado, extremamente complicado. Então, assim, pensa nessa questão, né? Então, é como se você precisasse aguardar o time dele para retomar isso tudo de novo. Né? Porque não adianta você falar assim, ah, ele já sabia. Poxa, já dá. Não, não é assim. Porque aí você coloca ele num lugar fechado e aí vem a luz. O que você vai fazer? Você vai, né? É como se você tivesse um efeito de autoproteção. Né? Então ele perdeu a referência e ainda mais uma fase que as coisas estão mudando, então ele já está em fase de adaptação para uma nova fase. É, complicado o negócio. Ô, Vi, tem outra pergunta que ó, eu achei muito interessante. A Carol pergunta como lidar, não, como identificar se uma pessoa está com depressão. É possível? Tá com o quê? Como identificar se uma pessoa está com depressão? Ah, com depressão. Cara, a Como gente identificar? tem então, a gente tem um conjunto de sintomas e sinais acerca da depressão. Então, falta de vontade de fazer as coisas, falta de motivação, inclusive com dificuldade de acordar, ou dormir muito, ou dormir pouco, irritabilidade, falta de apetite, ou comer muito, pessoas que não estão conseguindo desenvolver suas atividades de forma comum, de acordar, sair, geralmente não vontade de fazer as coisas, não tem vontade de trabalhar. Então, assim, ela fica impedida de realizar as atividades dela comum, desde acordar, fazer um café, almoçar, sair, trabalhar. Então, assim, tem essa questão do choro, da tristeza. A depressão, ela não é só uma coisa de tristeza, ela tem a irritabilidade, o nervosismo, né? Então, assim, são vários sintomas, são vários sinais, né, que estão presentes na questão da depressão. Eu falando assim, acho que é importante porque as pessoas tentam identificar, mas não nomear. Porque quem vai nomear isso vai ser ou o psicólogo ou o médico, tá? Então, porque depressão, ela é uma patologia, tá? Não é igual a ansiedade que a gente tem, viu, cara? Diferente. Somos ansiosos de natureza. Eu tenho. Todo mundo nasce, é um sentimento inato. Então, eu tenho, você tem. E aí a gente fala do traço do estado, tá? Que é um traço que é se eu estou um pouco ansiosa, meio ansiosa, muito ansiosa. Tá? Ou situações, como, por exemplo, nossa, eu vou fazer a live com a cá, então eu vou ficar vou ficar quierosa para falar com você, então isso significa que vai me dar aquela ansiedade. Então, para a prova, para uma situação nova, para um casamento, para um evento que é importante para nós, enfim, uma situação, primeiro dia de emprego, um emprego novo, né? Então, assim, são coisas que são geradores, situações que tiram da nossa zona de conforto, né? E faz com que a gente fique ansiosa para saber como que vai acontecer. Bom, né? Agora, a depressão não. A depressão, ela é uma patologia. Então, eu posso ter um estado deprimido. Deprimido não é depressão. Deprimido, eu posso estar um pouco triste com alguma situação e no dia seguinte eu já estou bem, ou daqui 2 dias eu já estou bem, estou voltando para as minhas atividades normais. Né? Então, sei lá, vamos pensar numa adolescente ou a gente quando está na juventude, término de um namoro, eu fico um pouco deprimido alguns dias, fico triste, mas logo na sequência eu sigo minha vida, vou trabalhar e sigo em frente. Ok. Depressão é aquele estado que a pessoa tem muita dificuldade de ter uma vida normal. Entendi. Deu para entender? Entendi. Agora tem outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só achar. Peraí, Vi. Deixa eu tentar acessar aqui. Acho que tá lá pra cima. Peraí.
Ih, peraí. Já rodou um monte aí. É, então ficou lá pra cima, peraí. Ué. Tem alguma coisa aqui que eu tô lendo depois do que? Do dia, depressão a ser inserido, né? Você tá Não, conseguindo tem ver? uma. Antes de. Tem o da Stephanie, ela pergunta assim: eu tive pânico e intolerância à lactose na mesma época. Não sei qual veio primeiro, mas mais um está ligado ao outro. Você achou esse? Não, É como é da que é a Stephanie. pergunta? Eu tive pânico e intolerância à lactose na mesma época. Não sei qual veio primeiro, mas um está ligado ao outro. Pode ser, pode ser. Hoje em dia, a gente tem uma questão muito importante acerca dos estudos e cada vez mais tem se comprovado a importância da alimentação, da vida saudável cá. E o quanto isso tem, de verdade, traz impacto numa questão mesmo neurológica a ponto, porque vamos pensar, ainda mais nós mulheres, né, que a gente tem uma parte nossos hormônios, eles são bombardeados o tempo todo. Então a gente, cada fase que a gente vai passando feminina, são grandes transformações. Isso impacta no nosso humor, né? No nosso jeito Sim. de lidar, então seja TPM, a gente tem aí né, algo que a gente já pode ter como referência, né? Enfim, e com certeza, Cá, tem essa questão mesmo. Ela precisa ver com o médico, né? Eu não posso dizer assim que eu nem a conheço assim, Não, apenas por uma é uma afirmação. pergunta, né? Não é uma afirmação, Vi, Entendi. ela tá afirmando. Ah, ela tá Não, é afirmando, uma. pode, sim. É, Não no é. caso dela, é tem tem uma turma muito legal lá do Sul, e eles têm cada vez mais mostrado a importância da nossa alimentação e o impacto disso, principalmente nas questões até tipo de despertar depressão, ansiedade. Então, assim, falando da saúde mesmo em relação a essas questões. Então, a gente não pode dizer de depressão que é só passado, que pode ser com perdas, então pode ser um leque cada vez maior podem estar acontecendo aí. Então, é possível sim. isso, o som sumiu. Cá? Tá me ouvindo? Agora voltou. Voltou. O seu som voltou. É, nós temos Uhum. outra pergunta. Peraí. A pessoa tenta acessar aqui, mas os. Depois de diagnóstico a depressão e ser inserido o remédio, qual tratamento procurar? Terapia ou psicólogo? E é o que a gente falou, né? Assim, vou falar um pouco sobre a medicação e falar um pouco sobre a parte da terapia, psicoterapia, psicólogo. Então, assim, o que acontece? Quando você tem um diagnóstico e você tem uma necessidade de usar a medicação, cara, a medicação é como se ela equilibrasse as coisas para que você possa ter sustentação para seguir. Só que o que acontece? Somente a psicoterapia vai poder cavucar fundo para entender as origens, para ela entender o que despertou essa doença, o que aconteceu, né? Então, assim, a gente sempre fala que não dá só, então, assim, um número de pessoas que ficam com o medicamento durante 5, 10, 15, 20 anos, né? Só tomando medicação, mas nunca foi fazer terapia. E fica com aquele processo medicamentoso para a vida toda, e ela nem sabe direito, ela não falou, ela não verbalizou, ela não trouxe isso à tona para elaborar, entender o que está acontecendo com ela e, de uma certa forma, transformar isso em algo melhor e transpor isso. Então, ela acaba de verdade ficando restrita à medicação. Então, assim, como se fosse uma coisa meio paliativa, sabe? Então, se eu sinto dor de cabeça pro resto da vida, eu só fico tomando lá o Advil a vida inteira. Mas não adianta se eu não querer saber o que é
está acontecendo? Né? Sim. Da onde? Né? Então, assim, infelizmente, as pessoas ainda têm muito receio, né? Um preconceito de ir ao psicólogo para falar, né? E realmente cavucar lá as suas entranhas e realmente buscar, né? Entender o que está acontecendo com você. Então, tá bom, às vezes, vamos supor, né? Vou trazer, você teve uma perda de um ente querido e aí você reteu. Não olhou para isso, não teve espaço para isso, guardou. É um exemplo assim, bem pequeno, mas é só para a gente ilustrar um pouco. E aí, o que acontece? E aí ela passa a ter uma outra doença física, né, que seria a depressão, que a gente está falando que são vários sintomas, várias questões físicas em relação a essa perda que ficou guardada lá dentro. E aí ela vai só tomando medicação, mas ela nunca conseguiu ir a alguém que pudesse ouvi-la, abrir, chorar tudo que ela tiver que chorar, elaborar, porque quem é que na vida não tem questões para tratar nas relações? Não existe, Exatamente. cara. Atire a Não primeira existe. pedra. Exato, isso. Se tiver alguém nesse plano, por favor, me apresente, porque eu não conheço. Eu quero conhecer. Então, assim, é da natureza humana, né? As suas limitações e dificuldades, né, para lidar com as situações ou o manejo com aquela relação, porque sempre tem alguém que é mais difícil, né, cara? Então, tem várias questões para a gente tratar aí. Então, Sim, muito legal, Vi. Aí tem uma outra pergunta que eu achei bem interessante. A Carol, ela pergunta: traumas vividos durante a gravidez podem influenciar a criança, na criança? o quê? Na gravidez, no começo? Não escutei. Traumas vividos durante a gravidez podem influenciar na criança? Cara, é tudo que a gente vive, o bebê vive. Se nós somos uma explosão química orgânica, então ele vai receber essa explosão química através lá do cordão umbilical. Isso é fato, né? Então ele Acho não que meu sabe o que celular que é, mas ele vai receber. Ele vai pode Aí, repercutir? Melissa. Pode. Tudo que uma boa maternagem, tudo que a gente não consegue transpor ou ajudar esse bebê ou se identificar no pós-parto, né, que a gente fala no puerpério, não possa nos organizar. Não significa que a gente tem que ficar super preocupado, até porque tem coisas que a gente não controla. Já começa por aí, né? Tem coisas que podem acontecer, a gente não controla, mas a gente só tem que ter essa consciência, essa noção, né, de que a gente é responsável por aquela vida que a gente carrega, né? Então, imagina uma mãe estressada, né, na gravidez inteira ou com dificuldades. É claro que essa criança vai ter, né, as suas repercussões. Ah, mas o que é? Vai depender de muitas coisas, né? A gente fala que a parte que todo mundo fica é a parte subjetiva, né? Porque não existe na parte mental e psicológica, emocional, 1 + 1 = 2, né? Não é matemática, né? Ela é um... Vamos ver o que vai dar, vamos ver como que a gente vai lidar, né? Então, um pouco sem essa... Entendi. Não dá para dizer, olha, vai acontecer isso, 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 mas pode, né? Então, ó, pode ser uma criança, mas a gente... Uma comprovação disso são as mães adictas, né? Durante a gravidez. E aí a gente sabe, por exemplo, que a criança nasce, sim, né? Com abstinência, né? E sofre, né? Existe um sofrimento dessa criança. Então, essa, por exemplo, é a mais clara, assim, mais, vamos dizer Ih, assim, tá. Eu acho que tem alguém te ligando aí, tá atrapalhando no som, não tô conseguindo te ouvir. pronto, foi? Foi, foi. Entendi.
Ó, tem uma pergunta da Gi. Ela diz: a alimentação tem um impacto enorme. Não é uma pergunta, né? Ela comentou. A alimentação tem um impacto enorme em nosso organismo e os efeitos são sentidos de imediato. E a Nívia, da Simples Desejo, ela faz uma pergunta: crise de ansiedade pode levar à depressão? A crise de ansiedade, ela pode levar a uma depressão? Tem a ver? A gente não pode dizer que não é que leva, né? Mas acaba surgindo uma comorbidade, que é o que a gente chama. Uma pessoa com depressão pode ter ansiedade, uma pessoa com ansiedade pode ter depressão. A gente vai falar que uma desenvolve a outra, mas acaba acontecendo tendo a comorbidade, né? A gente chama de comorbidade também nos transtornos mentais, né? Em várias áreas. Então, por exemplo, uma criança com hiperatividade pode ter depressão? Pode. Ela pode ter transtorno de ansiedade também? Também pode. Entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não. O pessoal falou que o som tá baixo, mas eu acho que quando o seu celular toca, aí o seu som ele some. Aí, Tem uma melhorou. ligação direta aqui que tá tocando o tempo todo. Coloca no mudo. Você consegue arrastar e colocar no mudo? Tirar do vibra? No silencioso? Vou Põe no tentar. silencioso. Vou tentar. Puxa a tela e põe no silencioso. Vê se vai. Pronto. Foi, cá. Não sei, vamos ver quando te ligarem. Se vai acontecer isso. A gente só vai Vamos ver saber na na hora que próxima. te ligarem. Diz que melhorou. Beleza. Eu não sei nem que oração, deixa eu ver aqui. 10 para as 9. A gente fala pra caramba, né? Não é? Ela passou Ouvi? voando, olha lá. Ah, Vi, é assim, perante o ano, né, que a gente viveu aí, todo mundo, não foi um ano que a gente pode falar que foi complicado para um ou outra pessoa, né? Todos nós, de alguma forma, fomos impactados por, pelo ano de 2020, seja por perda de pessoas próximas, pessoas da família, seja por questões financeiras, né, perder um emprego, ou também, por exemplo, empreendedores, empresas que quebraram, enfim, foi um cenário complicado em várias áreas, né? Cada um sofreu de alguma forma. Então a gente saiu desse ano de e aí, como um bom ser humano, a gente sempre tenta ver o lado positivo e a virada do ano é sempre um marco, né? Não, eu lembro que surgiram vários memes no final do ano. Não vejo a hora de 2021 chegar, aí tinha, sei lá, vários. E na verdade, o fato de virar o ano, né? Na verdade, coronavírus continua, ele não ia ficar lá para trás em 2020. exato, Ele exato. passou de ano com a gente, entendeu? Ele veio para 2021. Então, os problemas É, também vieram juntos, eles não vão ficar lá. Mas existe uhum. uma esperança ali do ser humano quando tem essa virada do ano, né? Então, a gente fica realmente com um gás a mais, né? De tentar enxergar que tudo pode ser melhor, que as coisas podem ser diferentes. Mas lá dentro a gente ainda está aflito. Então eu queria que você deixasse uma dica, o que você aconselha, né? Quem está com aquele nozinho, né? Porque a gente sente um nó aqui e às vezes a gente, como eu sou uma pessoa que eu não sei falar. Eu sei falar assim, ó, que nem a gente está conversando aqui, mas falar dos meus sentimentos, a minha psicanalista, coitada, ela é uma guerreira, entendeu? Porque é difícil, né, você falar desses nós internos, né, que existe aqui. É muito difícil, Sim, né? A gente, exato. às vezes, consegue identificar esses nós, mas às vezes a gente não consegue externar eles, né? A gente não consegue falar. Então, eu queria que você deixasse uma dica, uma palavra, enfim, com quem está sentindo algum nozinho ali, o que você dá a dica? Procure
uma terapia, ou senta e conversa com alguém, com um amigo, sei lá, vai tomar um café. Porque a gente precisa falar, né, Vi? Se a gente não fala, a gente guarda. Eu tô falando isso por mim, tá? Porque eu tô... é um puxão de orelha pra mim mesma. Olha, Cá, acho que assim, falando isso, porque no fundo todo mundo quer, né, alguma tábua de salvação para se agarrar, né, e buscar, né, porque a gente não pode perder a esperança. Eu acho que a esperança é um sentimento que nos move a olhar lá para o horizonte, né, lá para frente, né. Então, mesmo diante de todas essas coisas, a gente também só precisa ficar atento, em alerta, de como que eu tô, né? Peraí, eu tô conseguindo lidar com minhas coisas do dia a dia e tô conseguindo suportar essa situação toda e tá tudo bem assim, mas ou não, ou tá mais difícil, que eu acho que ficou assim para todo mundo. Então, assim, a gente precisa buscar coisas para se agradar, né? Fazer coisas que nos ajude. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa entender é qual é a nossa oportunidade desse momento, né? Então, assim, eu vou trazer uma pessoal. Eu tinha parado de escutar música, porque eu ligava, acordava e tinha aquelas tarefas todas, né? Então, assim, começar a fazer coisas, né? Que você simples, né? Usar também da simplicidade para fazer coisas que nos agrada. Se você quer, tem dificuldade, não consegue falar com alguém, tem dificuldade, escreve, né? Então, quem tem facilidade, quem tem possibilidade, pode escrever o que está sentindo, externalizar de alguma forma, porque a gente materializa quando a gente também escreve, né? Então, é uma forma, né, de escrever. Quando a gente Interessante. pensa em terapia hoje, então, olha só que benefício, né? Que é essa coisa do online, né? Você fazer a sua terapia no lugar onde você está, sem correr riscos e ter uma profissional capacitada para entender ou te acolher nas suas necessidades, né? Então, faça terapia, né? Então, eu não estou falando só da psicologia, né? Acho que eu lembrei também que a pergunta é a terapia. Tá bom. Então, se você sente que você pode fazer outro tipo de terapias que vão te ajudar, uma meditação, né? Um yoga, corrida, né? Que faz. Que para mim, corrida é igual meditação. Eu corro, coloco a música e ali vou passando o filme da minha vida, eu vou pensando em outras coisas. Eu já tive ideia correndo, só para você Ó, que ter, legal. né, uma noção. Então, assim, desperta as coisas, né? Já chorei correndo. Então, assim, ali você também tem esses outros recursos como alças de apoio, né? E claro, o autoconhecimento, ele vem através também ele vem através da terapia, desses vários fatores. Fazer atividade física, né? Para elevar a nossa serotonina, né? Acessar um pouco a nossa dopamina. Então, assim, eu acho que isso também é importante, até porque a gente fica muito parado, né? Então, fica muito, né? Não fazia os mesmos movimentos que fazia antes. Corre, pega, corre aqui. Então, saía de manhã, pegava o filho, levava correndo, vai lá para a escola, vai, pô, desce aqui, nossa, precisa comprar o lanche, né? Passa no mercado, vai não sei onde. Então, você fazia milhões de atividades, assim, e andava, correu até fazer uma atividade, e você estava ali fazendo outras atividades. Então, assim, eu vejo como o cuidado da saúde mental é um conjunto. Eu não vou dizer que, nossa, só faça terapia, não tem que fazer muitas coisas. Tem que se alimentar bem, ver qual que é a melhor alimentação, que realmente vai te fazer bem. Então você precisa cuidar da sua parte mental, então você aprender a fazer uma meditação, fazer yoga, né? Acho que você pode sim fazer uma atividade física, mas o Legal. autoconhecimento, eu vou fazer isso como, né? A gente fala, de cuidar da nossa parte espiritual, cara, é fundamental, Verdade. porque a gente também precisa ter
fé. Eu uso muito essa palavra em termos gerais, não só fé na questão religiosa da palavra, Sim, sim, mas a fé ela é sim. mobilizadora. Você vai acreditar em algo que transcende, que você está movendo para ir para algum lugar, para fazer alguma coisa, né? Não é só o fazer no sentido concreto, mas o ser, o sentido da vida, né? Sentir como uma pessoa, um ser integrado, né? Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, brincar mais com os nossos filhos, visitar os nossos pais, fazer uma ligação para uma pessoa que há muito tempo que você não conversa, né? Mas eu acho que é um momento da gente reparar como é que a gente estava lidando com a nossa vida antes de ter dessa paralisação. Será que estava legal? Eu acho que fazer a autoanálise, como que estava? Porque a gente está Análise. reclamando do que a gente perdeu, né, Cá? A gente perdeu um monte de coisa, né? Perdemos, verdade? Perdemos mais. E aí, mas É que como? a gente olha a gente tem essa visão do que perdeu, mas a gente pode. Voltou. Net, voltou? Eu estava falando que, Não, mas assim, na verdade, a gente tem essa mania de falar o que a gente perdeu, né? Mas que a gente tem que começar, nós todos, né, a olhar com outros olhos, né? O que a gente ganhou durante esse período, né? exato. Oportunidades de, junto com o filho, de estar mais em casa, de entender o quanto a nossa vida é muito louca e que talvez a gente, por exemplo, o dia tem 24 horas. Antes a gente reclamava que não dava tempo de fazer nada, né? Por exemplo, não dá tempo de fazer nada. Ou, por exemplo, Tá. você não consegue ver as pessoas que você ama por falta de tempo. Aí você analisa, ué, como assim? Agora você consegue ver que você tem tempo, é só você se organizar, né? É um puxão de orelha, né? Mas você sabe, Caio, por isso que eu tô te falando uma coisa, que aí eu vou só atrelar com o intuito do Janeiro Branco. Tem uma coisa assim que eu achei fenomenal, né? Que mesmo antes da entrada dessa coisa avassaladora que a gente tem, que é a pandemia, é a sociedade do cansaço, que falar sobre a sociedade do cansaço. A gente já estava na sociedade do cansaço. E o que quer dizer essa sociedade do cansaço? É o excesso de positividade, excesso de exigência. A gente tem que ser tudo tem que ser master, não pode falhar. E aí um grau, aí assim, já estava surgindo É as o, doenças é o que a psicológicas, gente. mentais por conta disso, porque E isso tem a ver com oriundas rede da social, né? depressões e ansiedades assim já estava no pico absurdamente antes da pandemia por conta desse grau de exigência, né? Então, assim, tem que ser muito produtivo, tem que ser muito produtivo, tem que ser muito produtivo, e aí coloca aquele, né, os famosos, não é agenda, né? Como que é o nome? Cara, me ajuda aí, o famoso O planner, planner. né? O famoso planner, né? E É, aí, tem que ponto, ser super o ativo. que é legal, o que não é, porque parece que ficou uma obrigação de cumprir. Coloca 5 tarefas por dia, você tem que fazer por 5 tarefas por dia. E aí eu fiquei pensando, tá, qual foi o resultado disso? Né? A gente só tem que estar produzindo o tempo todo, construindo o tempo todo, correndo atrás o tempo todo? Né? Então a gente já vinha de uma sociedade, né, vivendo isso já uma pegada já vai de muito tempo nessa corrida, né? E aí acho que a consequência foi a eliminação da espontaneidade, da originalidade, da leveza, do imprevisível. Sabe aquela coisa assim? Ó, olha, são 8 horas, aí tá afim de fazer alguma coisa? Daqui 5 minutos. Vai, se arruma para. Não, o outro não cabe na agenda, não dá, né? Então, assim, as pessoas na fantasia que está controlando tudo, mas é um controle que machuca, é uma fantasia que machuca.
Porque quando você vê, tá esgotado, tá sempre muito esgotado, né? Então, só para a gente entender que o Janeiro Branco foi oriundo com essa proposta de começar a observar o hoje, o que a gente está fazendo, né, com a nossa vida. Que é um ponto interessante que o Marcelo falou lá na segunda-feira, na live que a gente fez com ele, que é o viver o presente, né? A gente estar consciente no presente, nem viver o passado e nem viver no futuro. A gente tentar viver o hoje com consciência, né? Uhum, uhum, exato. E acho que Mas talvez a, a e, pandemia trouxe um pouquinho disso pra gente, né? isso, então a gente precisa também trazer isso. Quais são os nossos benefícios em relação a isso? Talvez até para dizer assim, olha, dá para fazer algumas coisas, mas será que você não estava fazendo demais? Ou você estava achando que estava fazendo e não tá, né? Porque assim, o fato de você ter uma agenda lotada e cheia de compromissos não quer dizer que você está produzindo. Exato. O que que é produtividade também? Ok, mas eu acho que ficou muito nessa coisa que a gente tem que entender assim, uma coisa interessante a gente pensar. Além da gente ter que viver o momento atual, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair só no positivo, só ver coisas boas. Cá, somos luz e sombra. Somos luz e sombra. Então, para cuidar melhor da sua mente, você precisa olhar para sua sombra. Não adianta Sim, só ficar pensando, mentalizando. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Então tem que ser cavar fundo, tem que tocar lá naquela parte que incomoda, né? Então, assim, se você não trabalhar isso, você não evolui como pessoa, então você não vai detectar o que é melhor para você, né? Então eu falo, é um autodescobrimento. E muitas vezes a parte da psicologia, a psicoterapia, a psicanálise, ela vem muito para dar esse serviço, né, para o ser humano, para ele se conhecer, para ele olhar fendas profundas, para ele realmente cuidar dessas, porque senão a gente vai passar a vida sem olhar e fingindo que as coisas não aconteceram. E elas aconteceram. A gente não pode ficar negando o que tem de ruim em nós, o que dói em nós. Aí ela, lá no futuro, por alguma coisa, porque a vida ela não vai nos dar trégua, né? Cara, uma hora vem, né? Passa a rasteira e aí você se vê com uma outra doença que você não sabe. Um câncer, né? Outras coisas podem ser oriundas da mente. exatamente. Complicado, hein? Bom, ouvi, é muito assunto, muita pergunta. Mas assim, para a gente só ajudar as pessoas, dizendo assim, não fiquem sozinhas com as suas questões, busque ajuda, busque todas as formas possíveis, sejam físicas, sejam a parte da psicologia, busca terapia, busca a psicoterapia, né? Se você sente que não tem um espaço, que precisa falar, é um espaço neutro, é um espaço acolhedor, é um espaço de respeito. Então, eu acho que a psicologia está a serviço disso, como outras terapias. Aí a gente teve, né? Você teve outros convidados que também apresentaram uma proposta para se cuidar, uma proposta para ajudar. Então, a gente tem muitos caminhos, né? O importante Eu acho que a gente tem que ser parceiro de todo mundo para entender que às vezes, por exemplo, para uma determinada pessoa super serve uma terapia holística e ela conseguiu superar e maravilha, né? E aí a gente tem a psicologia para cuidar. Então, eu estou mostrando qual é a nossa. Tá me foi. ouvindo? Bom, Eu vi uma agora sim, minha pergunta internet. aqui. Ouvi? Oi. Deixa eu te falar.
A minha internet está oscilando. Então, eu vou fazer o seguinte: vamos encerrar essa live para eu conseguir salvar. Tô com medo de perder, que nem aconteceu ontem. Não, não vamos perder isso, não. Olha, Então, para quem é, quiser, né, a gente isso, pode deixa assim. falar, olha, para quem quiser, acesse a live, né? Eu sou Virgínia psicóloga, diretora da Clínica Cotia. Lá nós temos uma equipe de psicólogos. Começamos eu sozinha e depois eu fui agregando novas terapeutas para a equipe, onde a gente tem psicopedagogo, fono agora. Então a gente está abrindo, né? E com uma parte bem legal que são diferentes áreas de atuação. Então a gente tem uma psicóloga holística, a gente Ah, que tem legal. a gente tem terapeuta comportamental, cognitivo comportamental, a gente tem uma terapeuta só para casal. Então Legal. a gente tem muita novidade lá na Clínica Cotia e estamos para realmente auxiliar e ajudar, enfim. E aí a gente pode marcar um outro dia, um outro momento com outro novo papo, né, Cá? Vamos. O arroba Clínica Cotia, certo? Isso mesmo, Arroba arroba Clínica Clínica Cotia. Cotia. Legal. Vi, quero muito te agradecer novamente. Você é sempre parceira, sempre topa aí. A gente tá junto, você sabe, né? Eu Desde sei. 2015, em 2016, acho que 2016. Eu acho que a Faz gente tempo, hein? precisa fazer agora como fala? Não é um café, é uma lemon prosa no quintal do Mané. Ó, eu estava tomando Pink Lemonade, não tem álcool, tá? Tudo bem, tá? Essa Pink Lemonade é porque eu tô aqui no quintal do Mané, que inclusive, Vi, tá rolando delivery, viu? Até às 22 horas. Ah, eu Quem quiser acompanhar é arroba Quintal do Mané. Temos delivery até às 22. E amanhã também, amanhã das 17 às 22, com delivery. ó, Infelizmente, ah, o salão a gente tem que fechar às 20 horas por conta desta fase vermelha. é uma pena. Deixa eu só falar para vocês, pessoal. Eu comi uma coxinha de brócolis e é maravilhosa. Bom, Amei a né? coxinha de brócolis, né? Delícia. Eu super recomendo a coxinha. Ah, é maravilhosa mesmo. Sou fã, sou suspeita. Gratidão, muito obrigada. Obrigada a todos que acompanharam a live. Amanhã, a nossa convidada especial é a Sônia Raposo. A gente vai falar um pouquinho, ela que faz barra de Axis. Então, ela vai falar Ó, sobre esse tema na visão dela como barra de Axis, muito bacana. Então, acompanhe amanhã a partir das 20 horas. Essa live vai ficar gravada e você pode encaminhar para alguém que precisa desse assunto, né? Compartilhem. claro. Um beijo. Cá, Obrigada e boa noite. obrigada. Um Obrigada, beijo. Cá. Tchau.